Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos aqui presentes, aos que irão assistir posteriormente, sejam muito bem-vindos e recebam o nosso carinho e nosso afeto. Hoje, domingo, dia 18 de maio de 2025, estamos iniciando mais um estudo de Paulo aos Coríntios, primeira carta. Nosso estudo miudinho, versículo a versículo. Hoje estamos no capítulo 6, versículo 14. Eu convido a todos a fazer uma prece e depois faremos a nossa leitura de harmonização. Querido Deus, amado Pai, nesse instante de recolhimento e de luz, reunidos em Teu nome, para mais um momento de aprendizado, com o coração sereno e mente aberta, desejamos adentrar nos estudos de Paulo, servo fiel, que foi tocado por sua luz na estrada de Damasco e transformou sua vida em testemunho vivo do Evangelho. Pedimos aos espíritos que nos acompanham, aos nossos mentores, aos mentores do grupo, a bênção e a permissão para iniciar esse bendito estudo. Aos irmãos que não puderam estar aqui presente, que eles recebam toda a luz que deste estudo emanar. Aos nossos irmãos mais necessitados, em sofrimento e incertezas, em dores físicas e morais, que eles possam ser alcançados também com a luz que irradia desse estudo em teu nome, Cristo. E que possamos cada vez mais enxergar o outro e ver nele como um irmão. E que a gente possa estender as nossas mãos sempre que houver necessidade. Permaneça conosco, que assim seja. Graças a Deus. Lívia, minha querida, posso. Boa noite. Boa noite. Você quer que eu transmita a página ou você tem ela aí? Eu tenho aqui, se quiser transmitir, por mim tudo bem. Mas eu Então pode. estou certo aqui no computador. Então, por favor, pode. Eu vou ler. Sim. Do livro Bênçãos de Amor, por diversos autores. A lição é número 1, Ressurreição. Não aguardes o futuro para descerrar os olhos da própria ressurreição. O atalho do amor puro consegue reduzir as sinuosidades da pena, que nos cabe brilhar comunhão. É possível o nosso renascimento ainda agora. Para isso, porém, não guardes o coração na rígida armadura das palavras, incapacitando-lhe a movimentação no infinito bem. O Evangelho não é um prontuário de fórmulas inexequíveis. Não se reduz a museus de símbolos mortos, nem se resume a ensinamentos que os séculos hajam sentenciado ao abandono. Lembra-te de que Jesus não é um mestre distante, é o amigo divino e eterno em nossas atividades de cada dia, convocando-nos à assimilação da vida superior. Ouçamo-lhe a voz no âmago da consciência. Fujamos à intoxicação mental da cultura mal conduzida. Apaguemos o fogo da crítica no altar da nossa vida de relação. Evitemos a imobilidade da lição redentora no leito da brilhante.
indispensável reconstruir as causas Tem o meu para que ali, todos funcionam. os resultados se modifiquem. Uma renovação integral do nosso modo de ser se nos reclamam nos santuários da nossa revelação, a fim de que a vida se reerga por nosso intermédio. É imprescindível recordar que o nome de Jesus se encontra empenhado em nossas mãos. E, compreendendo que o tempo se-nos-á sempre o juiz sereno e justo, evitemos as longas curvas das reencarnações expiatórias e nossa marcha para o alto. Façamos o melhor ao nosso alcance, refletindo o Cristo em nossa própria consciência. E nessa diretriz salvadora, estejamos convictos de que para nós a divina ressurreição começará desde hoje. Emmanuel. Gratidão, minha querida. João, meu querido. Posso compartilhar aqui nas telas? Deve. Dá licença. Todos estão vendo a tela? Então, ó, gente, a partir de agora eu vou minimizar vocês aqui. E se por acaso, eu sempre vou falar quando eu mudar de tela. Se a tela não aparecer, vocês, por favor, me avisem, ok? Então, vamos lá, gente. A gente vai dar continuidade ao estudo de Paulo, aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 6, segundo a tradução da Bíblia de Jerusalém mais recente, essa perícope vai tratar sobre a fornicação, né? Quando a gente vai na tradução do Almeida, ele coloca de maneira muito mais suave, né? E até mais Já própria para o terminamos texto. aqui. Os nossos corpos são membros do Cristo, né? Olha, tem macarrão, não, tem ovo, tem frango, açaí e bolo. E aí, gente, eu vou usar a Bíblia de Jerusalém por conta das notas de rodapé, certo? Eu tenho uma notinha de rodapé aqui que a gente vai precisar usar, é interessante usar. Mas então, antes da gente começar, deixa eu contextualizar um pouco, né? Para quem leu, principalmente para quem está acompanhando desde o versículo 12, quando Paulo adentra essa temática com aquela célebre frase dele, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Segundo alguns estudiosos, provavelmente, né, e até a nota da Bíblia de Jerusalém é sobre isso, né? Deveria ser um jargão que Paulo usava bastante entre os gentios, entre a população de cultura helênica, que tinha costumes bem dissolutos comparado aos costumes hebraicos, os costumes judeus. Então, provavelmente, isso devia ser um jargão que Paulo usava. Mas quem está acompanhando desde o versículo 12 já percebeu que Paulo está introduzindo o assunto que talvez fosse o maior problema para a espiritualidade dos coríntios, que era a promiscuidade. A palavra do versículo 13, que é traduzida como fornicação, quando você vai no grego originário, você vê que a melhor tradução dela é promiscuidade, que inclusive encaixa muito mais na cultura sexual dos coríntios. A gente sabe, a gente já leu isso outras vezes, que em Corinto existia inclusive um templo dedicado às atividades sexuais e se tinha a prática sexual como algo que elevava o espírito. Uma noção que hoje a gente percebe que tem seus vieses e, na grande maioria das vezes, e hoje, ao final dessa nossa reflexão, a gente pretende deixar isso um pouco mais claro, quando não há compromisso, quando não há uma... a palavra é essa. Quando não há o compromisso entre os espíritos envolvidos, né, é promiscuidade. E sendo promiscuidade, é impuro. E sendo impuro, atrapalha
a boa condução da lei de sociedade. Ok? Então, contextualizando, é preciso primeiro a gente parar para pensar uma coisa que o Saulo sempre lembra a gente, o Saulo César sempre nos lembra, que Paulo era um cidadão trino. Quer dizer isso. Paulo era judeu, Paulo era grego, Paulo era romano. Mas tem que Existiam quem ganhou. as três culturas permeavam esse personagem e a conduta dele. Os estudiosos de Paulo todos concordam, é muito difícil você ver alguém que discorde dessa menção. A teologia paulina ela é fundamentada nessas três correntes identitárias. Filho de judeus, criado dentro do judaísmo, foi educado em Tarso, que era um dos berços da filosofia epicurista e da filosofia. Nossa, fugiu agora, está muito em moda hoje em dia, mas era uma escola filosófica que pregava esse posicionamento otimista, realista que Paulo tinha perante as adversidades. Estoicismo, lembrei. Tarso era uma escola de estoicos, uma escola de epicuristas. Então, Paulo também teve essa educação. E a gente sabe por Paulo Estevão que ele era um Sanedrim, era um membro, um discípulo de Gamaliel, ou seja, um aspirante ao Sinédrio. Então, ele tinha uma cultura judaica enraizadíssima. Por que eu estou colocando isso? Fora o fato de ser cidadão romano. Então, ele tinha ciência de qual era a motivação dos coríntios serem tão promíscuos. E aí, uma coisa precisa ser muito bem esclarecida. Os coríntios eram promíscuos em relação a quê ou a quem? Porque para eles, os coríntios, para a cultura gentílica, para a cultura helenista da época, tanto a cultura grega quanto a cultura romana, eles eram extremamente liberais para a prática sexual. Eles tinham, sim, a prática sexual como uma recompensa ao esforço da vida humana, como uma necessidade, como o mais alto das premiações sensoriais que um ser vivente poderia ter. Então, por que Paulo resolveu mexer nesse vespeiro? Sabendo que as três culturas possíveis, e Paulo era um reflexo quando eu falo, o Saulo sempre lembra a gente que Paulo era um cidadão trino, ou seja, judeu, romano e grego. Essa era a realidade daquela época. Em Corinto também habitavam, principalmente, ou mais proeminentemente, essas três culturas. Então, por que Paulo vai mexer nesse vespeiro sabendo que dessas três, duas concordavam plenamente nessas práticas libertinas ou libertárias ou menos ortodoxas, segundo a uma só, que era o judaísmo. Só o judaísmo era contra aquilo que estava acontecendo. Então, aqui que Paulo. Qual é o argumento que Paulo usa para tentar quebrar uma prática cultural tão enraizada nesse povo? É necessário a gente lembrar que, sendo um cidadão judeu, Paulo vem permeado de todas aquelas regras que existiam no Velho Testamento sobre a prática sexual. Se você for em Êxodo, Levíticos e até mesmo em Deuteronômio, menos do que Êxodo e Levítico, você vai ver ali todos os códigos de conduta que se deveria ter para as práticas sexuais. Pelo menos os que interessavam àquela lei sanitária, aquela lei militar de Moisés, que andava com o povo no deserto. Eram muito mais leis sanitárias para evitar contaminações, infecções, evitar que o povo adoecesse e atrasasse ainda mais ou colocasse em risco toda aquela nação flutuante perambulando pelo deserto. Eram muito mais leis sanitárias do que propriamente leis com um objetivo sacro. O que Moisés fez foi sacralizar legislações que eram restritivas para que o aspecto de salubridade daquela nação flutuante que caminhava com ele no deserto fosse viável, fosse pelo menos, já que a higiene já não era muito lá, essas coisas, para que fosse passível de que todos
conseguissem caminhar ali, um sem atrapalhado do outro. Mas, fato é que Paulo, ele já tinha sido permeado por essa cultura. Mas aí eu pergunto para vocês, e Jesus? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem consegue me falar aqui o que Jesus fala abertamente nos 4 evangelhos sinóticos sobre a prática sexual em si? Alguém consegue abrir o microfone e me dar um exemplo do que é falado? Sim, não, talvez? Então, mudou a tela aí, gente? Se todo mundo ficar em silêncio, eu vou entender que mudou. Se não mudou, vocês abram o microfone e me avisem, por favor. Mudou a tela. Ótimo, obrigado. O que Jesus fala nos 4 evangelhos, né? Ele fala em Mateus 5, 27 e 28, né, o visto que foi dito dos antigos, não cometerás adultério, porém vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiça já praticou adultério no seu pensamento. Ele fala lá em Mateus, reforça essa ideia do adultério em Mateus 19, em Marcos também, citando Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, Gênesis 2, 22 ou 2, 24, daqui a pouco a gente vai ver, e em Lucas também. João sequer fala sobre qualquer tipo de conduta relacionada à prática sexual. Isso deve querer dizer alguma coisa, e isso tem que ajudar a gente a pensar nisso. Mudou de tela de novo, gente? Mudou. Ótimo. Então, vamos lá, voltando ao raciocínio interior, porque isso tem que ficar muito bem fixado para vocês entenderem a argumentação que a gente vai trazer para a noite de hoje. Lembrem-se, quando Paulo fala aqui da prática sexual promíscua, tem muito mais um peso do judaísmo do que um peso do próprio cristianismo. Vou repetir para que fique bem claro isso. Jesus, no advento dele, não trouxe nada diretamente relacionado à prática sexual. E quando ele fala do adultério, a palavra grega referida ao adultério, ela tem N significações. Jesus está querendo falar ali, muito provavelmente, muito mais da sua atitude de pensamento do que propriamente do ato de adulterar. Mas a gente já vai ficar sabendo como é que isso funciona um pouco melhor quando a gente começar a usar Emmanuel para identificar ou para tentar explicar isso à luz da doutrina dos Espíritos. Fato é que eu quero que fique bem claro. Paulo fala aqui com a autoridade de um judeu, porque um dos erros mais comuns que a gente comete ao estudar a teologia paulina é achar que Paulo sempre foi um porta-voz do cristianismo. Não. O que não diminui em nada o valor dele. Mas Paulo várias vezes foi porta-voz do judaísmo. João, mas por que, se ele foi convertido, ele conhecia Jesus? Por quê? Porque apesar de ter se convertido pelo Messias Jesus, que se apresentou para ele às portas de Damasco, Paulo não deixou de ser judeu. É necessário que a gente entenda isso. Todos os apóstolos continuaram sendo judeus. Uma prova disso é a treta entre Paulo segundo, né, o Paulo Estevão, Paulo e Tiago, se não me engano, Tiago sobre a circuncisão. Apesar de que Paulo foi contra a lei aí. Muitas vezes ele foi porta-voz da lei judaica, muitas vezes ele foi porta-voz contra a lei judaica. E João, Pois não, pode falar. Jesus era judeu, Maria era judia também, Paulo também, né? Sim, mas é importante, Silvinha, a gente ter isso muito bem sedimentado, porque você tem que ter um pensamento crítico com o que Paulo fala. Senão você vai acabar cometendo um erro muito comum de achar que a teologia paulina é uma revisão do cristianismo, do advento do Cristo. E não é.
E não é. Mas voltando aqui ao meu raciocínio, Paulo precisava disso porque ele nunca deixou de ser judeu. Apesar de ter várias coisas que ele criticava no judaísmo, e a gente vai ver, uma delas era a circuncisão, mas Paulo entendia que somente através da obediência à lei você teria a herança da promessa. Eu já expliquei isso para vocês algumas vezes, mas é sempre bom lembrar. Qual que era o acordo entre os judeus e Deus? Deus falou para eles lá na época do tabernáculo. Olha, galera, o negócio é o seguinte. A minha lei está aí, né? Vocês já construíram o tabernáculo, tá tudo maneiro aí, ok, beleza. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Só vai receber a minha aliança, só vão manter a aliança comigo, se vocês forem santos. E para vocês serem santos, vocês têm que seguir minha lei, observá-la rigorosamente. Paulo fala essa frase motivado por essa ideia. Eu não posso permitir que esses recém-convertidos ao cristianismo, mesmo que o próprio Jesus, até onde se sabia, até onde se sabe hoje, de repente Paulo sabia de alguma coisa que a gente não sabe, mas até onde se sabia, até onde o Cristo tinha falado, apesar do Cristo, até onde a gente sabe, não ter falado nada especificamente sobre a prática sexual, Moisés definiu. E não pode haver promiscuidade, senão esses recém-convertidos vão perder a santidade. E perdendo a santidade, perde a aliança. E aí não adiantou nada, porque aí nem Cristo e nem Moisés. Eles não vão ficar com nada. Assim pensava Paulo, segundo os especialistas na teologia paulina, mais exegética. Okay? Mas vamos então para o versículo 14. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor ressuscitará também a nós pelo seu poder. Certo? Isso depois de ter falado. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Né? Os alimentos são para o ventre é para os alimentos. E aí Deus vai destruir os dois. Né? Todos os dois são passageiros, mas o corpo não é para fornicação. Apesar do prazer ser lícito e necessário, o prazer carnal, seja pela alimentação, seja pelo ato sexual em si, ele é lícito. Agora, a promiscuidade, que aqui foi traduzida como fornicação, e daqui a pouco a gente vai ver, é sim para prejuízo do corpo. Ok? Então, vamos especificamente o 14. Mudou a tela aí, gente? Se não mudou, me avisa. Se mudou, é só. Mudou. Ótimo, obrigado. Então, a tradução da Bíblia Bereana, a tradução ipsilíteres, a tradução mais fidedigna é: mas Deus ressuscitou o Senhor e nos ressuscitará pelo seu poder, segundo a Bíblia grega bereana. Mas aí a gente tem um problema sobre isso. Eu vou trazer para vocês antes de a gente começar a fazer uma análise mais exegética. É importante a gente prestar atenção também nisso, para que se ajude, para que a gente tenha essa ajuda na hora de pensar. Como eu falei para vocês, lá no versículo 13, quando ele fala aqui, ó, deixa eu baixar aqui para ver. Porneia é a palavra que está lá traduzida como fornicação. E porneia, ela literalmente quer dizer uma venda de pureza sexual, ou seja, promiscuidade de qualquer tipo. E é muito importante esse de qualquer tipo. Promiscuidade de qualquer tipo. Quem estava assistindo aí o videozinho de The Chosen que a Silvinha deixou antes da gente começar a nossa fala, viu aí Salomé dançando para Herodes, né? Não foi isso que estava passando aí um pouquinho antes? Quem viu? Aquele ato de Salomé foi totalmente promíscuo. Totalmente promíscuo, principalmente para a lei judaica. Ela estava seduzindo, porque a dança era usada, ainda é, mas naquela época mais ainda, seduzindo, na intenção de seduzir, uma pessoa que era proibida para ela.
Então, ali já havia promiscuidade, ali já havia porneia. E hoje a gente sabe, pelo advento da psicanálise, que não é necessário acontecer nenhum tipo de contato carnal para que você já esteja em promiscuidade. E é exatamente nesse ponto que a doutrina dos espíritos começa a analisar a coisa. A gente vai chegar daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Vocês viram lá que, segundo a Bereana, é traduzido como ressurreição as duas palavras. Só que prestem bem atenção. Vou até aumentar aqui para ficar melhor para todo mundo ver. Opa, desculpa. Estou errado. Não vou conseguir sair. Beleza. Ô, João, tem Oi, uma diga aí. coisa que eu não sei se para você e para todo mundo, falando Ah, de exegese, né? Eu estava aham, olhando aqui as traduções das Bíblias, pegando a de Ferreira de Almeida, pegando a de Genebra, pegando a de Jerusalém que você mostrou aí. A aham. única que tem vírgula é a de Jerusalém. E isso eu acho tão Uhum. importante porque Sim. Sim, porque é interpretação de texto, né? É interpretação de texto. é A a, gente. a, a parada da vírgula diz muito, né? Se você quiser voltar lá na sua para poder ver, porque aqui, ó, começando Aqui, ó. pela de. Essa Bíblia de tradução grega aqui, que é usada pelo Bible Hub, né? Que é uma tradução livre deles, da equipe do Bible Hub, ela tem aqui também, ó. Olha aqui a vírgula aqui. Ó. A vírgula aqui, ó. Ela também coloca a vírgula, porque ela também entende dessa forma. Agora, muitas traduções não admitem isso, porque, na verdade, não existia a vírgula. Como era. E os gregos também não se preocupavam, pelo menos não o grego quiné, o grego ou koiné, o grego mais vulgar e antigo, ele não se preocupava, porque você usava para ler algo que você já tinha ouvido a pessoa dizer. Lembra que havia uma transmissibilidade oral também. Então, essa vírgula estava subentendida no texto porque a pessoa ouviu alguém falar sobre isso. Antes dela ler ali o pergaminhozinho dela, ela já tinha ouvido alguém falar. Então, na métrica da fala, a pessoa já sabia o significado de cada palavra. Mas era uma falha também, por isso que chegou para a gente com várias traduções possíveis. Um dos motivos é não ter pontuação. Mas voltando aqui, está lá todas as duas palavras traduzidas como ressurreição, né? Mas prestem bem atenção aqui, eu até aumentei o texto para ficar bem claro. Ó. Uma é egerei e a outra exegerei. São duas palavras diferentes. Tem a mesma raiz, mas tem significados que podem ser distintos. Por exemplo, do mesmo jeito que Deus levantou o Senhor, levantou a Jesus, ou seja, egerei, que quer dizer, usado no Novo Testamento para descrever despertares ou elevações tanto literárias quanto metafóricas, perdão. É frequentemente usado no contexto da ressurreição, tanto de Jesus quanto de outros, bem como no sentido de despertar do sono ou da inatividade. Mas aqui eu coloquei só a parte principal de Eigerin, mas quando você vai lá estudar direitinho, no próprio site do Bible Hub, você vê que Eigerin é muito mais ligado à volta da morte do que Exegerei, que quer dizer, em termos hebraicos, é, é mais despertar ou levantar do que propriamente ressuscitar. Ou seja, com Jesus, Deus Eigerem, Deus ressuscitou, levantou do mundo dos mortos. Tanto é que aqui, ó, ele prefere usar a palavra que é comum às duas traduções gregas, levantou e levantará. Ele só muda o tempo verbal. Mas aqui está muito mais ligado, segundo o grego, as traduções e tradições gregas, está muito mais ligado à ideia de ressurreição do que essa que está ligada à ideia de despertar. Ou seja, a Jesus, Deus trouxe do mundo dos mortos. A nós, Jesus vai nos despertar. Vai nos despertar. E é um despertar espiritual. Né? Então é importante a gente partir dessa ideia. Então, voltando aqui, vamos lá. Deus, então, ressuscitou o Senhor. Mudou a tela, né, gente? Show. Mudou. Ótimo, obrigado.
e também nos levantará, nos despertará para, pelo, esse daqui pode ser também para o seu poder. É outra forma de traduzir esse versículo. Assim como Deus ressuscitou Jesus, ele vai nos despertar para o seu poder, ou seja, há de chegar um dia e com a mesma força que Deus ressuscitou Jesus, chegará o dia que nós todos seremos despertos para a lei de Deus. Esse é o grande argumento que Paulo usa com eles. Não é a questão punitiva, e é muito legal isso. Você vê que Paulo, ele nem chega e fala, olha, se vocês pecarem com a carne, vão todo mundo queimar no fogo do inferno eternamente. Ele fala que vai haver corrupção da carne, ele fala que isso é prejuízo, ele fala que a santidade vai ser perdida, mas principalmente ele dá essa ideia de que, enquanto vocês se mantiverem nessa conduta impura, não haverá chance de Deus levantar vocês, despertar vocês para a lei dele. Ou seja, vocês vão continuar ignorantes da lei de Deus. E já naquela época, Paulo frisava que qualquer um que fosse ignorante da lei de Deus, esse sim estaria fadado ao sofrimento. Então, uma das coisas mais interessantes a gente vê, principalmente nessa perícope, é que Paulo não faz aquela ameaça do pecado original típica da igreja cristã. Ele chega e fala assim, gente, ele vai no judaísmo puro e simples. Isso é muito legal. Gente, se vocês mantiverem essa conduta, não vai ter como sustentar a aliança de Deus com vocês. Então, eu, se eu fosse vocês, mudaria, reconsidera isso. Certo? Mas isso, muito bonito, muito legal. Mas e aí? O que a doutrina dos espíritos fala? Ah, só para relembrar aqui que eu já tinha dito, ó, o principal argumento, e Paulo vai usar isso lá no versículo 16, que é o argumento que Jesus usa lá em Marcos. Gênesis 2, 24, que é quando aqui, ó, Deus fala, por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa mesma carne. Então, Paulo está falando da importância de se manter essa lei. Ser fiel, ter a sua companheira, ser uma carne só com ela. Paulo está falando disso. Ok? É essa legislação, é esse pensamento que Paulo aborda para argumentar contra os coríntios. Se não for assim, coríntios, vocês não vão estar santos, e aí não haverá aliança com Deus. Perfeito? Mas e aí? E a doutrina espírita que fala sobre isso tudo? Se você for lá no Livro dos Espíritos, você vai achar entre as questões 695 a 699 sobre o casamento e o celibato. E 700 e 701 sobre a poligamia. E aí, não que fosse exatamente o problema que Paulo estava enfrentando em Corinto. Não era a poligamia. Por quê? Vou repetir. Para os coríntios estava tudo bem ser dessa forma. Você poderia ser casado, você poderia ser casado. A mulher nem tanto, né? Já naquela época, a mulher sendo sempre massacrada, oprimida e proibida. Mas o cidadão, homem, ele poderia ser casado, ter filhos e praticar a prostituição, a promiscuidade tranquilamente. Por quê? Porque era do corpo. Era permitido para os deuses. Os deuses te permitiam fazer isso. O sexo foi criado, principalmente para a cultura helênica, como a recompensa. Do quê? Do sofrimento humano. Viver é dolorido, é sofrido. Então, os deuses, se parar para pensar, é um raciocínio bem sedutor. Mas aí vem Paulo desmentindo isso através do judaísmo, da lei de Deus, está lá em Gênesis. Jesus, que também só reforçou isso, só, né? Jesus que reforçou isso. E aí, não que fosse exatamente a poligamia, mas no advento do espírito, do espiritismo, Kardec pergunta na questão 700, o Espírito da Verdade, o seguinte: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos, naquela época existia,
constitui indício da proporção em que se devam unir-se? Sim, responde o Espírito de Verdade. Porquanto tudo na natureza tem um fim. E aí Kardec, na 701, pergunta: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza, ou lei divina, ou lei natural, ou lei de Deus? E o Espírito da Verdade responde: a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. João, Aqui, João, pois não, desculpa, pode falar. você está projetando um texto, mas você está acho que falando outro. Não, mas é porque eu tô Ah, então lendo do tá. Livro dos Espíritos. Ah, Esse aqui então eu estava tá. lendo do Livro dos Espíritos. Esse aqui eu não cheguei a projetar, não, perdão. Tá Esqueci de certo. avisar. Tá Mas bom. aí o que acontece? Também o advento do Espiritismo não trouxe para a gente pergunta satisfatória para a questão da promiscuidade, para a questão da falta de compromisso. E aí a gente vai apelar para Emmanuel, que tem, e eu trouxe aqui alguns textos, onde ele explica muito bem essa questão. O primeiro vem lá de Vinha de Luz, do Vinha de Luz, que é a lição de número 172, chamado Manjares, onde ele não fala sobre o 6,14, mas ele fala do 6,13, do versículo 13, que prepara o que ele fala no 14. Então, vale a pena a gente refletir um pouco sobre o que Emmanuel fala. Né? Olha, João, eu acho que a Silvia leu esse texto, não foi, Silvinha? Foi esse que você leu no início? Não, Não, esse hoje daí nós não. trabalhamos semana retrasada, mas Ótimo. pode ir. Não, mas é também. Só vou trazer, então, uma frase dele, que assim, está marcado aqui, gente, de amarelinho, porque eu já li antes, já marquei e fica marcado. Né? Não sai. Aqui no meu Chrome fica marcado sempre. Mas eu trouxe aqui, ó, o que. A frase central, a ideia central do texto, que Emmanuel nos diz. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. Sim, não é mentira que a sexualidade veio como prazer. Ela não tem aquela descarga do orgasmo de forma sádica. Esse prazer é compensatório, sim, mas é preciso pensar que, tanto para a biologia, e aí eu vou usar além da espiritualidade a biologia, é uma recompensa para quê? Para a procriação, para manter a espécie. Está lá na biologia. Recreativamente, são só os primatas que usam. A gente não tem outros animais que usam recreativamente, só nós primatas é que usamos. Mas para nós, Homo sapiens sapiens, e principalmente para nós que já admitimos o advento do Cristo, e principalmente para nós que já admitimos o advento do Espiritismo, Emmanuel vem lembrar: urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. Né? Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para os futuros estágios do homem. Porque Emmanuel fala aqui em cima, ó, satisfação fisiológica dos sentidos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Aqui, Emmanuel concorda. A satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando, perdão, a lei divina, nunca se lhe será utilizada a colaboração preciosa. Então, como que a gente vai quebrar esse ciclo de somente se aproveitar dessas delícias e desses gozos sensoriais que são naturais do nosso corpo, não foram colocados ali à toa? Usando com a sabedoria de esclarecer pelo estudo, crescer pelo trabalho, para que você entenda a lei de Deus cada vez mais, cada vez melhor. E isso vai te causar uma iluminação que vai fazer com que você entenda cada vez mais e melhor
os meandros dessa relação. E eu vou repetir aqui uma coisa que eu já falei. Desde o advento da psicanálise, no final do século XIX, que a gente sabe que a sexualidade começa muito antes, muito antes da conjuração carnal, da relação da carne. No desejo, na fantasia, no interesse, no jogo de sedução, no jogo de escambo, barganha entre as pessoas que estão interessadas em ter esse tipo de relação. Começa muito. João, Então, é acho que a lá. internet dele está vacilando. Ele deve ter. Estão me ouvindo já? Estão me ouvindo? Tá oscilando, né, João, sua internet. Vocês já estão me ouvindo ou não? A- Agora voltou. Voltei ou não voltei? Voltou. Voltei mesmo? Ainda está instável, né, Silvia? Vê aí. Ou sou eu que também? Eu também parece que eu caí. Hã? A minha Voltou? internet aqui tá, a minha internet É. tá acusando que tá E eu normal estava aqui. falando e também aí sumiu tudo. Então a minha também deve estar instável, viu? Vocês perceberam que eu caí ou não? Eu Não, não tenho nem você, como nós não perceber. percebemos. Tá. Para Estamos mim Peraí, sumiu deixa eu... percebendo tudo. João Acho que foi instável. eu, acho que eu que Opa! entendi errado que a imagem dele caiu e aí eu entendi. Por favor, continua, João. Então, assim, onde foi que vocês me ouviram pela última vez? Para vocês, eu parei É onde? que, na verdade, você está congelando toda hora, Jura? mas tá, Não, mas tá Tenta tudo. fechar a câmera sua, que Sim. às vezes Foi se a melhora. nos últimos internet é. três minutos. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Talvez alguém tenha compartilhado também o sinal aí da sua casa. Não, isso aí é menos provável. Engraçado, porque aqui está dando como normal. Mas, ok, se acontecer, gente, me avisem. Melhorou Ou, agora. né, tentem sinalizar como a Denise fez o mais rápido possível, que aí eu paro e volto de onde a gente parou. Então, só recobrando aqui o raciocínio, né? Emmanuel diz, ó, satisfação do sentido fisiológico, normal, é necessária. Preste bem atenção, eu adorei essa frase de Emmanuel. Satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma. O amparo, olha a palavra que Emmanuel usa, o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Ou seja, eles servem para que a gente, através dele, melhore o nosso pensamento e pense como tudo na evolução espiritual, né? Se a evolução espiritual fosse resumida numa ideia, é entender mais, entender melhor a lei divina para praticá-la cada vez mais, cada vez melhor. Se a gente fosse resumir, seria isso. E com a sexualidade como um todo, e lembrando que ela começa no pensamento mesmo, ela começa no pensamento, muito antes de se tornar carnal, ela também segue essa regra. E Emmanuel vai falar um pouco mais disso no Vida e Sexo. Mas não é essa daqui que eu queria. É essa daqui. Ó. Mudou a tela aí para vocês, gente? Mudou. Mudou de novo? Mudou. Ótimo. Na introdução do Vida e Sexo de Emmanuel, lá no prefácio, ele dá a regra geral de como fazer isso na prática. Ele fala sobre sexualidade e quase no final ele diz o seguinte: em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui, toda essa minha argumentação, essa minha retórica, vai ser resumido nessas 4 ideias aqui de Emmanuel. E eu acho isso muito legal, porque depois que eu li isso aí conseguiu melhorar bastante a minha percepção sobre o tema. Ele fala, não proibição, mas
educação. E para quem estuda os fundamentos da psicanálise, sabe, sexualidade é irrefreável. Por quê? Porque ela é da ordem do pensamento, da ordem do desejo. Ela é irrefreável. Você não tem como pará-la na fonte, você tem como manejá-la com sabedoria. E para isso, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não adianta o celibato carnal se você não faz o celibato mental. E mais ainda, não há necessidade desse celibato se você se sente sofrido com isso. Inclusive, algumas correntes da psicanálise admitem e defendem a ideia de que qualquer tipo de celibato é, na verdade, um ato repressivo. Ou seja, é um sintoma e precisa ser mediado, porque não é normal a psique humana praticar qualquer celibato de maneira totalmente incólume, né, vamos dizer assim. Sempre vai haver, segundo algumas linhas da psicanálise, algum tipo de dano. Mas Emmanuel fala, não abstinência imposta, mas emprego digno, com respeito aos outros e a você mesmo. Não indisciplina, mas controle. Controle. A psicanálise diz que a sexualidade, a pulsão de vida, ela é irrefreável, mas ela pode ser manejada, pode e deve ser manejada. Não impulso livre, de novo, mas responsabilidade. Então, a Emmanuel fala o seguinte: educação, emprego digno, com respeito, controle e responsabilidade. Educação, emprego digno com respeito, controle, no sentido de manejar, e responsabilidade. Fora isso, ele conclui, é teorizar simplesmente para depois aprender e reaprender com a experiência. Aprender e reaprender com a experiência. Aprender e reaprender. Ou seja, tentativa, erro, conserto, aprendizado, nova aprovação. Tropeço, expiação, primeiro antes, tropeço, se livrar da culpa, arrepender-se, aceitar a expiação, aprender com a expiação, começar a restaurar o bem que você impediu de acontecer, até você ser provado novamente para saber o que falta aprender. Aprender e reaprender, aprender e reaprender, aprender e reaprender. E é isso. E lá na frente, no capítulo 6, ele fala sobre o compromisso afetivo. E eu deixei ela por último por quê? Porque, na minha opinião, é exatamente isso. O que Paulo quer dizer, do que eu entendi, é simplesmente, né, como se isso fosse simples, mas principalmente, vamos dizer assim, a questão do compromisso afetivo. Que aí, qual foi a frase que eu selecionei? Foi esse parágrafo aqui que resume a ideia. Toda vez um sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em bases de afinidade e confiança, em bases de afinidade e confiança. Ou seja, senti desejo por você, você sentiu por mim, nós dois decidimos que íamos ter uma comunhão sexual independente do nível de compromisso, iríamos decidir ter. Estabelece, então, entre ambas um circuito de forças pelo qual a dupla se alimenta psicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Ou seja, nada que a gente já não soubesse, né, gente? A partir do momento que a gente se envolve carnalmente, muito antes você já estava com envolvimento psíquico e sendo um espírito, princípio inteligente do universo, você já estava envolvido
com as energias do pensamento. Então, já há ali um regime de reciprocidade. E aí, quando a gente não se compromete, Emmanuel fala o seguinte: tais resultados da imprudência e da invigilância, quando a gente não tem o devido comprometimento afetivo, quando não existe uma... Qual a palavra para isso? Uma lucidez e transparência lúcida, eu acho que a melhor palavra é essa. Não existe uma transparência lúcida nas intenções de ambos os espíritos envolvidos, em qualquer que seja a incursão sexual. Tanto quem agrediu se torna agressor, se torna agredido. Por quê? Se a energia agrediu o outro, você está sendo agredido também. Mas Emmanuel fala, repercute no agressor, que partilhará das consequências desencadeadas por ele próprio, debilitando-se ao caminho à sementeira partilhada de conflitos e frustrações que carreará no futuro. E aí, Emmanuel conclui essa lição com a seguinte frase: a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor e determina se lhes instale nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetraram contra os outros. Onde isso se encaixa? Ali no versículo 14 da carta aos Coríntios. Talvez, se Paulo soubesse disso que Emmanuel já nos traz, Paulo teria dito para ele diferente: olha, se vocês soubessem o tamanho da dívida que vocês estão contraindo, agindo com esse nível de promiscuidade, e o quanto que essa dívida, para ser paga, vai atrasar a felicidade de todos envolvidos. E quando eu digo felicidade, eu digo, se vocês soubessem disso, vocês não agiriam com tanta promiscuidade. Então, de uma forma muito resumida, o que eu consigo entender de tudo isso que Paulo trouxe, principalmente no versículo 14, é que a questão da sexualidade deve ser tratada antes de qualquer coisa, e vou repetir a palavra que me foi intuída, com transparência lúcida e sóbria entre as partes. Conversar, deixar clara as intenções, combinar. E mesmo assim, eu estou relendo assim, agora o Vida e Sexo está no nosso culto no lar aqui, eu e o Miguel estamos estudando ele no nosso evangelho no lar. Lá na frente, a mãe vai falar que também não adianta, se não houver o esclarecimento de que essa comunhão é um compromisso afetivo e de cooperação na evolução espiritual. Por mais que a gente queira manter a esfera não recreativa, eu não vou usar esse termo porque seria crueldade da minha parte, mas querendo manter uma esfera assim de não tanto compromisso, vamos ver, né? A gente está se conhecendo, pode ser que não dê certo, né? Vamos ver o que dá. Mas Emmanuel fala, é preferível demorar um pouco e esquadrinhar muito bem as afinidades sexuais, lembrando que o sexo começa no pensamento. É preferível se demorar nesse conhecimento mútuo, nessa descoberta mútua, para decidir se vale a pena uma comunhão carnal ou não. Porque a gente ainda é muito apegado nisso. A comunhão carnal é um selo para a gente, é um selo. Sendo que a gente aprende pela doutrina dos espíritos que a mental, a comunhão mental, a sexualidade mental é muito mais grave e infinitamente mais importante. Mas para nós ainda o selo está na comunhão carnal. Então, Emmanuel diz, é preferível se atrasar um pouquinho, se conhecer melhor, conversar bastante, a você selar esse compromisso com a comunhão carnal e mais tarde ter que desfazer isso. Por quê? Porque a não ser que haja uma concordância extremamente caridosa entre as partes, isso vai ficar para a posteridade, vai ter que ser resolvido, inclusive, em outras existências.
E o mesmo vale para as relações nossas, independente de qual seja o nível social de ligação com essa pessoa, né? Se é esposo legítimo, casado no papel ou não, vale para tudo. É necessário ter, e hoje a psicologia nos traz isso, é necessário ter sempre um diálogo claro sobre tudo, que dirá sobre a sexualidade. Então, tudo se resume, para mim, nessa coisa da legitimidade de pensamento, nessa transparência sóbria e lúcida do que ambas as partes desejam, né? E aí, Paulo chama os coríntios a essa reflexão. Não façam como se fosse uma reles recompensa para a carne cansada ou sofrida. Não façam como se fosse uma droga ou algo que embriagasse vocês por um instante, para que vocês sejam iludidos com a consciência de que vocês podem se livrar das obrigações e das dificuldades que a vida traz. Talvez seja isso que Paulo queria dizer. Vamos usar essa força genésica da maneira mais própria e da maneira mais lícita, para que ambos envolvidos possam, através da lei de cooperação, se ajudarem em suas evoluções espirituais. E é isso, gente. Foi o que a gente conseguiu pensar sobre a lição de hoje. Alguém gostaria de acrescentar, criticar, discordar? Fiquem à vontade. O que eu vejo, né, é que a nossa sociedade, ela nos encoraja a viver o momento, né? A gente, quando eu falo no o nosso, é no geral, né? A viver esse entusiasmo, a nos entregarmos a, a essa vida com entusiasmo, né? Como se ela fosse única, né? E Paulo vem nos trazer que essa visão é muito curta, né? E, e quando você trouxe, né, que para gente mais tarde, se a gente deixar para mais tarde, isso atrasa tanto a nossa evolução. Se a gente soubesse, né, se a gente tivesse um pouco mais de consciência, o quanto que a gente não poupa tempo, né? Então, isso eu achei muito importante, essa questão para a gente pensar, inclusive, no imediatismo que a gente vive, né? Que tudo é para hoje, tudo é agora, tudo é para me satisfazer, não somente no sexo, mas às vezes em compulsões com compras, compulsões com bebida, com qualquer coisa que vá para o nosso corpo, né? E como a compulsão hoje precisa ser olhada. Mais Eu alguém acho tem que alguma? aqui nos comentários de rodapé da Bíblia de Genebra, o que eu também acho assim que a época, eu acho que a grande questão que Paulo tinha era que os coríntios eles apartavam, né, o que era do corpo do que era espírito. E aí se fazia isso, podia se fazer, né, porque não estava ali infringindo nenhuma das leis judaicas, né, ou nenhuma das leis que à época eram regidas, e aí se justificava qualquer coisa, né? Aqui ele fala assim, como indicam, aí ele cita os versículos de 15 a 17, Paulo lembra os coríntios de que a salvação em Cristo não inclui apenas a ressurreição da alma, AIDO, ressurreição da alma. É porque, João, a gente está numa questão aí no NEP Brasília de ressurreição e reencarnação, mas enfim. Sim, eu estou acompanhando lá também.
Então, a ressurreição da alma, mas também do corpo. Esse fato que ocorrerá no retorno de Cristo tem implicações para a nossa vida hoje. Muitos coríntios tinham uma visão errônea do corpo físico por causa da influência dos filósofos gregos. Isso a gente ainda não comentou, né? Devido a uma teologia deficiente, alguns consideravam as relações sexuais como algo intrinsecamente pecaminoso, pois envolviam as paixões físicas. No entanto, o problema aqui parece ser exatamente o oposto. Alguns coríntios encaravam a promiscuidade sexual como algo aceitável, pois pensavam que a participação do corpo, por não ter valor intrínseco, não acarretava consequências para a vida espiritual. Ó, que coisa! Então a gente pode, porque são coisas separadas, né, distintas. Então, E os nossos corpos, né? Eles não foram projetados para servir a gente apenas nessa vida, né? O que a gente acaba fazendo com ele, a gente vai colher na vida futura. E muitos problemas que a gente carrega hoje no corpo podem ser de resultados de um mau uso de uma vida anterior, né? Então, os nossos corpos, eles serão transformados. Numa próxima encarnação, né? Se não for uma escolha nossa, mas, mas provavelmente ele virá num corpo transformado já, né? É, um corpo que já foi abençoado numa vida anterior, né? Então, João eu acho fala que muito da psicologia, né? Tem uma questão que a gente tem que olhar aí também, que é muito forte, que é assim, se você está nem vou dizer do entendimento, mas se você está num atalho de ir pelos excessos e você ser conduzido única e tão somente pela euforia do momento, você nunca vai saciar. Você está sendo movido por uma ânsia. E a ânsia a gente está falando de excesso a gente está falando do automatismo a gente está falando o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente não tem a rédea para reger o cavalo, ele vai disparar. Então, o despertar da consciência também passa por esse caminho aí, né? É, João falou do controle ali na leitura, mas não é a necessidade de ter controle sobre tudo, mas o controle das emoções Sim. que te guiam para o sentir, né? E aí sentir é afeto. E a gente tem isso é que é extraordinário para a gente. A nossa conquista nesse tempo todo, o que que é? O que nos distingue, né, dos primatas Homo sapiens sapiens, mas é a consciência do afeto. O que que nós vamos fazer com esse atributo que nós já conquistamos, né? Em tudo, em tudo. Hoje uma pessoa muito importante assim na casa de Estevão, que é onde eu trabalho, me veio perguntar sobre isso. Não sei se cabe aqui, gente, se vocês quiserem me interromper, tá? Vocês aí, Não, pode os falar, três, por tá? favor. Ele veio me perguntar porque está tendo muitas postagens aí daquelas circunstâncias dos bebês, né? Dos bonecos. E aí, qual era a minha opinião, né? Como psicólogo, ele queria que eu dissesse ali. A grande questão é o seguinte: vamos parar para pensar sobre isso, né? Nada do que seja validado ou dentro de você, você busca e aquilo te chama a atenção de tal ordem, com coisas inanimadas você tem foco. Esse é o olhar de quem não está ali olhando com afeto, seja de que ordem for, seja na direção que você tiver. Nada do que você tem um olhar de
que seja frio, ou que seja indiferente, ou que seja passageiro, ou superficial, vai trazer para você a consistência. Então, como é que você vai ter as aquisições em espírito se você não se aprofunda, se você não se relaciona? Afeto é que transforma a gente. O olhar do afeto é que transforma. Sermos cada vez mais afetuosos uns com os outros, né? Então, eu acho que é por isso que tanto se coloca isso como uma questão. Até um parâmetro, né? Um japazão aí. Sem dúvida. E, assim, a gente vive uma época, o Zygmunt Bauman que fala muito disso, vive uma época em que a gente está fazendo de tudo, a gente, civilização, a gente faz de tudo para não ser frustrado, né? Faz de tudo para não sofrer a consequência do relacionar-se, né? Faz de tudo para que você não precise ter compromisso afetivo ou que o outro tenha expectativa em você. A gente faz de tudo, né? Bauman fala muito sobre isso, o Slavoj Zizek fala sobre isso, e esse novo menino aí, esse coreano, que eu esqueço, não consigo falar o nome dele ainda, também tem falado muito sobre isso. E o absurdismo, né, desses bebês reborns, e aí me perguntar também, João, o que que você acha? Eu falei, eu acho que é um pedido de socorro, né? Só que de uma forma extremamente narcísica e perdida. É um próprio delírio isso. A pessoa que transfere uma quantidade, uma carga afetiva tão grande para um objeto inanimado, é porque ela não está sabendo para onde direcionar a pulsão dela. E o único amor que adoece é o amor que você tenta guardar para você, é o amor que você tenta não. Vixe, Ele agora ele caiu. caiu É. bem no meio do E raciocínio. falando nesse amor que adoece, né? É a compaixão, é a compulsão, esse amor compulsivo, né? João, te devolvo. Valeu. Então, assim, o único amor que adoece, gente, é o amor que você tenta não distribuir, é o amor que você teima em guardar para você. Realmente, é a única forma que o amor adoeceria alguém, né? Mas eu vejo como um grande pedido de socorro. Você lembra que Marineide teve levantou a uma mão, gente. época, só um Oi, pode teve falar. uma época, qual era o nome daqueles bichinhos, gente, que logo atrás, logo que era que todo mundo ficava buscando aonde que estava aqueles negocinhos? Qual era o nome daquilo? Eu não lembro mais. Usando do Tem um, Pokémon. Os Pokémons? isso aí, isso aí, Pokémon. Gente, é, como é que as pessoas se entretiam tanto, ficavam tanto tempo naquilo, se relacionavam com aquilo? Onde iam, você via jovens fazendo. É uma busca que as pessoas não têm ideia do que seja, Não eram só construção. jovens, viu, Magno? Pois Desculpa, não é, eram. Ito, é. Um Então, as colega pessoas no não têm trabalho ideia foi do que seja. repreendido porque ele estava É, fazendo. a gente fala de construção, mas a gente também fala de desconstrução. A gente está se desconstruindo em relacionar já tem um tempinho também. E a gente precisa ficar atento nisso, porque a gente está falando de gerações. As gerações, viu, Ito, lá de trás, são as gerações que estão passando por isso agora. Sim. Marineide? Oi, Boa noite. boa noite. Saudade de ti, menino. Saudade também, querida. Que bom que você está aqui. É, é muito interessante, né? Eu gostei muito do desenrolar do que você passou pra gente, João. E pegando o link com que a Silvia trouxe e que a Magda também destacou, eu vejo que nós, atual, estamos muito adoecidos a ponto de estarmos fazendo aquilo que Paulo chama a atenção da gente, desconectado do aqui e agora. Mas em que sentido? Mesmo nós espíritas, parece que a gente, não todo mundo, mas uma boa parte, está muito de conteúdo, de falácia e pouco de ação. Porque a ação é para si, a mudança é em você.
E quando você consegue perceber que a mudança está em ti, você consegue se conectar contigo, com a espiritualidade, você consegue perceber que por que que você está enlouquecido querendo satisfazer os teus prazeres? E às vezes o prazer, eu sou convidada para dar uma palestra, eu tenho que ser bom, eu tenho que dar aquela palestra que vai chocar. Mas eu efetivamente, eu sou aquele ser que vai vivenciar aquilo que eu estou trabalhando? Ou eu estava até conversando agora com meu marido, o que fazer com os jovens que a gente está na evangelização, que não sabe ler, que não sabe escrever, que não tem conexão com a família porque está desconectado, que são violentados sexualmente, que são agredidos em todos os sentidos. São jovens em situações de vulnerabilidade social que, gente, diverge daquilo que a gente está acostumado a ver nos centros espíritas mais de centro, mais classe média alta. A gente parece que vive desconectado disso. E aí, como é que a gente vai olhar? Como é que a gente vai trabalhar? Eu até falei assim para ele, eu acho que eu vou seguir a metodologia do Jacobson quando estuda, que ele fala para gente, quando ele foi trabalhar com o livro dos médios para pessoas que não sabiam ler e escrever, de sentar e fazer um diálogo a partir da metodologia ativa, porque é assim que dá para fazer. E isso, Joana, vem me chamando a atenção. Eu estou lendo o livro dela, que tô, assim, eu estou apaixonada, porque eu queria entender o que é o amor. E aí eu estou lendo Garimpo do Amor. E ela vai dizendo que a gente só vai conseguir amar o outro e fazer o bem para o outro, e eu acho que até seguir aquilo que a gente está aprendendo na doutrina, quando você sabe o significado do que é o amor, você vai garimpar esse amor em ti, porque você vai conseguir perceber nas coisas simples que você faz no dia a dia que tem sentido. Quando você se conecta, quando você vai se conectar com uma plantinha, quando você vai olhar o pôr do sol, o nascer do sol, e não com essas coisas grandiosas que a gente está muito empolgadas, né? Até no filme, quando você assiste aquele filme, ele te faz uma reflexão interessante. Então, eu estou muito nessa vibe hoje. Eu falo isso porque a minha formação em ciências sociais, eu vejo hoje os jovens falando para mim em sala de aula na universidade que é, eles, eles são hoje herança de pais que deixaram eles livres, porque eles tinham que trabalhar, porque eles tinham que trabalhar no ter e não no ser. E são pais endividados, são pais funcionários públicos que, de tanto fazer empréstimo, de tanto querer ter, quase não tem nada hoje de dar qualidade de vida. Ou então são pessoas que, ao invés de trabalhar as suas relações mais próximas, elas estão ostentando nas redes sociais aquilo que elas não são. E aí, qual o sentido disso que a gente hoje está trazendo para nós, quando Paulo chama a atenção nossa? Caramba, nós espíritas, nós temos que focar que a nossa vida aqui é passageira. Eu vejo muitas mensagens da partida do Divaldo Franco, ele deixa um legado de experiência para nós. Quando eu vi lá 600 e não sei quantos filhos adotivos, eu falei, meu Deus, só tive um biológico. E eu acho que está meio pirado, porque ele me viu muitas vezes brigando também com meu marido e muitas vezes me encrencando, que mexeu com a cabeça da criatura também. Mas, mas o Divaldo, ele trouxe, não só ele, mas ele trouxe isso para gente. E era um ser que se amava, era um ser que pregava o amor. E ele se respeitava, porque eu achava muito interessante quando ele vinha da palestra e dizia assim: olha, agora é a hora do descanso, então eu posso descansar? Ele não estava querendo aparecer para dar para ser abraçado, para dar entrevista, para pegar autógrafo, porque ele sabia dos limites. A gente não faz isso. Quanto mais a gente quer ser o centro, a gente quer aquela pessoa que está ali nos holofote, a gente, não sei, parece que a gente perdeu o sentido
de quem eu sou. Eu hoje eu quero buscar assim, se eu puder ficar quase que invisível para escutar a minha alma, o meu eu, quem eu sou e absorver o conhecimento que me faz bem, porque tem muitas palavras que são jogadas. Eu estou nessa vibe hoje de fazer isso comigo. Eu sou professora de universidade pública e eu vejo o quanto nós, professores, não sei quem é daqui, mas a gente é disputa de títulos e eu tenho que ter quantas produções, eu tenho qual não sei do que, do qual não sei do que. Foi, gente, isso não faz parte da minha vida. Eu quero dar minha aula e eu quero dar qualidade no ensino e gosto da extensão. Eu sou pesquisadora. Mas a pesquisa vai fazer qual sentido para mim quando eu posso estar trabalhando na ação, transformar a vida daquelas pessoas que estão lá à margem da sociedade com o conhecimento que eu tenho e que meus alunos podem agregar. Para mim, isso faz mais sentido do que escrever um artigo na quali A, na quali B, na quali C. Por quê? Meu salário não vai aumentar mesmo. É para estar disputando entre os bambambãs da universidade que já tem pós-doc? Não, eu já terminei meu doutorado, não quero saber de pós-doc. Não vai fazer diferença nenhuma para minha vida financeira ou profissional, não vai fazer nenhuma. Então, eu acho que Paulo ele traz para a gente, olha o tempo, né? Ele chama a atenção da gente porque ele viveu isso. Ele viveu esse eu egóico, essa forma distorcida do que era é, ter conhecimento da doutrina, é, dos conhecimentos divinos e deturpou. E quando ele vai olhar para dentro dele, quando ele vai garimpar o amor, ele percebe que é com leveza. É com leveza que se prega esse amor. É com leveza que caminha com Jesus. É com leveza que eu olho que eu tenho compaixão do outro, porque primeiro eu tenho compaixão de mim. E aí realmente eu vou conseguir ter ciência que o meu legado de paz é comigo mesma, que eu vou caminhando, e aí eu vou amando, e aí eu vou seguindo aquilo que a Joana fala, que o amor é um tesouro que mais se multiplica do que se reparte. E o amor, ele prolonga a nossa vida. E o amor não deixa a gente ficar revoltado, nem zangado, nada, ele deixa a gente zen, deixa a gente com esse rosto assim, que, sabe, tá assim, parece que ela tá sorrindo, não sei se está sorrindo, mas é sério, quando eu olho assim, eu vejo assim, sabe, uma leveza. Às vezes eu me vejo leve, às vezes eu me vejo pesado. Então, era essa contribuição que eu trago hoje para vocês, porque esse encontro ele fez eu despertar um pouquinho, esses encontros do NEP, né? Porque parece cansativo, né? Parece que a gente tá meio maluco aqui, em pleno domingo, tendo que trabalhar na semana seguinte, mas é tão gostoso ouvir vocês, é tão gratificante a gente aprender um pouco mais e olhar para dentro da gente, porque veio até Pokémon. Pokémon era com meu filho. E eu conheci um pouquinho. Gente, era essa a contribuição, tá? Obrigada pela aula de hoje, tá? Gratidão. Gratidão, Marinês. Também é muito bom ouvir você. Estava com saudade. E aí, Silvio André, acho que já estouramos até nosso horário, não? Microfone, Silvio. Estouramos. E eu só queria deixar vocês com uma pergunta, né, que foi feita a mim, ao grupo de estudo que a gente estava. E eu vou usar algumas palavras que vocês trouxeram, né? O que que a gente está garimpando nessa vida que a gente vai levar para a nossa vida futura? Qual a experiência que a gente tem certeza que essa eu vou carregar? Então, o que que a gente está garimpando que hoje a gente tem certeza que a gente vai levar depois do nosso desencarne?
Gratidão, meu querido. João, Gratidão Pergunta recíproca. difícil, né? Para é, responder. eu falei, é, eu, a minha, foi o Saulo César, no estudo que a gente tem, ele fez essa pergunta. E aí alguns responderam, eu falei, a minha provavelmente vai ser de não me alimentar mais de animais, que hoje, nessa encarnação, eu consegui me libertar, né? E provavelmente isso, com certeza, eu vou carregar que eu não consigo mais me alimentar de nossos irmãos menores. Que bom. Então, eu deixo para vocês o que que vocês têm certeza que vocês vão levar. Meus Eu acho que é queridos, assim, a vida é tomada de decisão, né? A nossa caminhada. A grande pergunta é essa, né? As nossas tomadas de decisão estão nos levando aonde? E qual é o caminho? E se a gente olhar para onde a gente está se levando, como é que a gente se vê nesse caminhar? Se a gente, Santo Agostinho que fala no final do dia, é isso, né? É a grande pergunta que a gente É, precisa se fazer sempre, né? Aonde a gente está se levando? Qual é o olhar que a gente tem para esse lugar, né? Se não, retorna para a rota, né? A gente tem isso, né, Bia? Obrigada, João, viu? gratidão recíproca, gente. Eu, eu quero responder. Eu, Beth, eu refletindo sobre a minha vida hoje e olhando para trás, eu sinto que já me melhorei muito a partir do momento que eu entrei no Espiritismo, entendeu? Porque eu comecei a compreender é, o nível de responsabilidade, né, que eu devo ter a cada dia, a cada minuto, né, em tentar me melhorar cada vez mais. E eu estou tentando. Eu posso afirmar que estou tentando. E já sou bem melhor do que eu era antes. Então, acho que isso eu já vou levar. Já estou levando. Bom, meus queridos, encerrando, alguém quer fazer a nossa prece? Então, vamos só para a gente pedir uma eu posso fazer rapidinho. gratidão, Beth. Vamos, acerenando nossos corações, mentes, sentindo o amor divino a nos banhar, nosso Mestre Jesus a nos sorrir sempre de braços abertos, a nos convidar a caminhar com Ele. Agradecemos, ó Deus Pai, por tudo que nos concedes. Jesus, por nos estimular a seguirmos convosco esse caminhar de aprendizado. Fortalecei-nos, vos pedimos, ó Deus Pai, ó Jesus, com as vossas bênçãos, para que cada vez mais procuremos refletir sobre todos esses ensinamentos para internalizá-los e colocá-los em prática no nosso dia a dia, para que assim não tardemos mais tanto na nossa evolução espiritual, que possamos sair completistas desta encarnação com relação às nossas proposições de melhoramento espiritual. Queremos que as vossas bênçãos se espalhem por todo este nosso planeta, alcançando aqueles irmãos que estão passando por momentos tão difíceis de provas e expiações de todos os gêneros, dores físicas, mentais, emocionais, psicológicas, principalmente, também morais, espirituais. Fortalecer-nos a todos na consciência para que tenhamos cada vez mais discernimento e sabedoria para seguirmos sempre no caminho de fazer o bem, no caminho de amar
cada vez mais. Que assim seja.